Opa, tudo bem? Eu sou o Operando e hoje vamos corrigir as primeiras 10 questões da UVMAP nível 2 fase 1 do ano de 2025. Então, vamos lá! Antes de vermos a primeira questão, um aviso importante. Essa UBMAP, diferente das outras, tem várias provas com alguns gabaritos diferentes. Então, talvez a questão ou o gabarito da questão que seja aqui, ou até mesmo a ordem das questões, seja diferente da UBMAP que você fez, mas as questões são bem parecidas uma das outras. Sendo a principal coisa que vai mudar é o gabarito. Às vezes, a resposta da letra A de uma prova vai ser a resposta da letra B de outra. Sabendo disso, vamos corrigir a primeira questão. Na figura ABCDEFGH é um octógono regular de centro O. O ponto M é o ponto médio do lado CD e a área do octógono é igual a 16 cm². Qual é a área da região amarela? É isso que vamos ver. Podemos dividir esse octógono traçando as diagonais entre os vértices opostos. Então, o vértice B vai ser traçado com o vértice F, o vértice H vai ser traçado com o vértice D e assim por diante, formando então 8 triângulos diferentes. E esses triângulos formam o octógono, e se o octógono tem área de 16 cm², cada triângulo vai ter a área igual a 16 dividido por 8, 2 cm². Sabendo então que cada triângulo possui 2 cm² de área, conseguimos concluir que a região amarela equivale a 2,5 triângulos. Por quê? Pois o M é o ponto médio entre o D e o C, ou seja, divide o terceiro triângulo de 2 cm² ao meio, formando então a área amarela, 2 triângulos de 2 cm² em um outro triângulo com a metade de um triângulo de 2 cm². Com isso, conseguimos concluir que a área da região amarela equivale a 2,5 triângulos de 2 cm² cada. E para descobrir a área então em centímetros², é só fazer 2 vezes 2,5, que é igual a 5 cm². Por isso a resposta é a letra A. A segunda questão da prova é a seguinte. Marcela escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que, em círculos conectados por um segmento, não apareçam números consecutivos. Quais números ela escreveu nos dois círculos destacados em cinza? É isso que vamos descobrir. É importante perceber que, na imagem, tem duas casas que têm 6 vizinhos, que são as duas casas ao meio. O que isso quer dizer? Quer dizer que apenas uma casa não é vizinho delas, ou seja, apenas um número não vai ser vizinho. Perceba que a casa marcada com X à esquerda só não tem como vizinho a casa em cinza à direita. E a casa marcada com X à direita não tem como vizinho apenas a casa em cinza à esquerda. O enunciado diz que os vizinhos não podem ser números consecutivos, e como só um número não vai ser vizinho da casa do meio, essas casas do meio têm que ser preenchidas por números de 1 a 8 que só vão ter um número que é consecutivo. Perceba que dos números de 1 a 8, os únicos números que só têm um consecutivo é o 1 e o 8, pois o 1 só tem como número consecutivo o 2 e o 8 só tem como número consecutivo o 7. Pois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 possuem dois números consecutivos, sendo o 2, o 1 e o 3, o 3, o 2 e o 4, o 5, o 4 e o 6 e assim por diante. Sabendo que o 1 e o 8 vão nas casas ao meio, nas casas em cinza vamos ter que colocar os consecutivos deles, ou seja, o 7 e o 2, pois são as únicas casas que não estão interligadas ou com o 1 ou com o 8. Por isso a resposta é a letra A. A terceira questão do vídeo é essa aqui. Uma folha retangular de papel de perímetro igual a 50 cm foi dobrada ao meio de duas maneiras diferentes, como mostra a figura. Em uma delas, o perímetro da folha dobrada é 35 cm. Qual é o perímetro da folha dobrada da outra maneira? É isso que vamos ver. Primeiro, temos que analisar o seguinte. Na folha, antes de ser dobrada, temos dois lados que têm a mesma medida e outros dois lados que também têm a mesma medida. Vamos chamar os lados menores de x e os lados maiores de y. Então, sabemos que y mais x é igual a 50, que é o perímetro da folha. Y mais y é igual a 2y. X mais x é igual a 2x. Então, 2y mais 2x é igual a 50. Vamos supor que a primeira dobradiça que tenha perímetro 35. Se ela tem perímetro 35, sabemos que, se foi dobrada ao meio na horizontal,
o y dividiu pela metade, tanto em cima quanto embaixo. Então, a largura, que é a medida do y, dividiu pela metade, e a altura, que é o x, continuou intacta. E o perímetro, então, é igual a metade de y mais metade de y mais x, mas metade de y mais metade de y não é um y inteiro? Então, se temos um y inteiro mais x, que é o mesmo que mais 2x, concluímos que y mais 2x é igual a 35. Como é que vamos saber se essa dobradiça é que tem 35 de perímetro? Vamos descobrir isso se y der maior que x. Por quê? Pois no início descobrimos que o y era o lado maior e o x era o lado menor. Então, se o y der maior que x, significa que está coerente. Agora, se o x der maior que y, descobriremos que na verdade é a outra dobradiça que tem 35 de perímetro. Perceba que anteriormente descobrimos que 2y mais 2x era igual a 50, e agora descobrimos que y mais 2x é igual a 35. A diferença da de cima e para de baixo é só um y, e do 50 para o 35 falta 15. Com isso, descobrimos que y é igual a 15. Agora, para descobrir o x, é só trocar o y por 15, ficando então 2 vezes 15 mais 2x é igual a 50. Então fica 30 mais 2x igual a 50. Então 2x vai ser 50 menos 30, então 2x é igual a 20, e x vai ser a metade de 20, que é 10. Anteriormente, eu disse que o x tinha que ser menor que o y para ser aquela dobradiça que tem 35 cm de perímetro. Então, já que x é menor que o y, significa que está coerente. Anteriormente, eu disse que o x tinha que ser menor que o y para ser aquela dobradiça que tem 35 de perímetro, e nesse caso, o x é menor que o y, então é aquela dobradiça que tem perímetro 35 cm. Se você dissesse que a outra dobradiça que tem 35 cm de perímetro, daria que o x é igual a 15 e o y que é igual a 10, e isso estaria errado. Então, por isso que é importante ver se está coerente com o resultado. A outra dobradiça, o y continua intacto, só que agora o x é dobrado ao meio, ou seja, a sua altura divide por 2. Então, antes tínhamos 15 por 10, agora vamos ter 15 por 5 e temos que descobrir o novo perímetro. Ficando então 15 mais 15 mais 5 mais 5, que é igual a 40 cm de perímetro, por isso a resposta é a letra B. A quarta questão da prova já está aí na tela. Uma moto percorre 1 km por minuto. Em quantos por cento deve ser aumentada sua velocidade para ela percorrer 1 km em 40 segundos? É isso que vamos ver. Um conselho meu é o seguinte: aqui nós queremos saber o percentual de velocidade que aumentou. Sabendo disso, eu igualaria os tempos, pois se igualamos a velocidade, sabemos quanto tempo que diminuiu. Nesse exemplo, temos 1 km em 1 minuto e 1 km em 40 segundos. Ambos são 1 km, só que foi de 1 minuto para 40 segundos. Então, temos o percentual de redução de tempo aqui. Só que para descobrir o percentual da velocidade que aumentou, teremos que igualar o tempo, pois assim descobriremos quantos quilômetros ele fez a mais no mesmo tempo. Claro, essa é uma forma de resolver, como várias outras formas que tem, onde você vai chegar no mesmo resultado. Mas eu acho que resolvendo dessa forma, você ainda estimula o seu raciocínio lógico a resolver de uma forma lógica e ainda é fácil de compreender. Perceba que dá para transformar o 40 em minutos multiplicando por 3, pois 40 segundos vezes 3 é igual a 120 segundos, que é 2 minutos. E como nesse exemplo temos 1 km a cada 40 segundos, ele vai fazer então 3 km em 2 minutos. No outro exemplo, ele fazia 1 km a cada 1 minuto, então em 2 minutos ele vai fazer 2 km. Agora que já temos os exemplos igualados, podemos perceber que, no primeiro exemplo, temos 2 minutos ele faz 2 km, e no segundo exemplo, em 2 minutos ele faz 3 km. Agora, é só calcular a porcentagem de aumento do 2 para o 3. Com isso, podemos utilizar a regra de 3, sendo 2 igual a 100% e 3 igual a x. Com isso, é só multiplicar cruzado. 3 vezes 100 é igual a 300, 2 vezes x é igual a 2x. 2x, então, é igual a 300%. X é igual a 300% dividido por 2, então x é igual a 150%. Agora perceba, do 2, que é 100%, para o 3, que é 150%, aumentou 50%. Então a resposta é a letra D. Antes da quinta questão, se inscreva no canal, pois temos vídeos da UBMAP desde a Mirim até o nível 2, fase 1 e fase 2, de conteúdos matemáticos e raciocínio lógico. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo.
Essa é a quinta questão do vídeo. Darlene colou 36 adesivos redondos e pretos, de 3 tamanhos diferentes, pequenos, médios e grandes, no centro dos quadradinhos de um quadriculado 6x6, desenhado em um papel transparente. Depois de colar, Darlene dobrou o papel 2 vezes, sobrepondo exatamente as partes dobradas. A figura mostra como ficou o papel dobrado. Qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado? É isso que vamos ver. Perceba que tem 36 adesivos no total, e esse quadriculado mostra apenas 9 adesivos. Significa que atrás desse quadriculado, ou seja, conforme as dobraduras foram acontecendo, formou-se esta imagem que estamos vendo com 4 camadas de adesivo. E aqui estamos vendo apenas a parte da frente, onde temos um quadriculado 3x3. Com isso, concluímos que cada quadradinho que estamos vendo tem mais 3 adesivos atrás, e pelos quadriculados serem transparentes, assim conseguimos ver o reflexo dos outros adesivos nesta imagem. Perceba então que os adesivos médios não podem estar nos quadriculados onde mostram o adesivo pequeno, pois se mostra o adesivo pequeno, significa que todos os adesivos que estão colados atrás desse também são pequenos, pois o quadriculado é transparente e se fosse médio daria para ver. Então, como já descartamos 3 quadradinhos e descobrimos que cada quadradinho tem uma camada de 4 adesivos no total, já descartamos então 3 vezes 4 que é igual a 12 adesivos. Então, dos 36 adesivos, 12 não podem ser médios, sobrando ainda 24 possibilidades para o número de médios. Os quadradinhos que mostram adesivo médio significa que nessas 4 camadas tem pelo menos um adesivo médio. Já que estamos calculando a maior quantidade de adesivos médios possíveis, vamos supor que todas essas camadas tenham adesivos médios nesses 3 quadradinhos. Então, já temos 3 vezes 4 que é igual a 12 adesivos médios. E temos 3 quadradinhos que mostram adesivos grandes. Então, isso significa que nesses 3 quadradinhos e nas 4 camadas tem pelo menos um adesivo grande em cada uma dessas posições. E como estamos lidando com a melhor possibilidade para ter a maior quantidade de adesivos médios, vamos supor que os outros 3 camadas tenham adesivos médios, e que o grande apenas está tapando os outros adesivos médios. Com isso temos 12 mais 9, que é 3 vezes 3, que vai dar um total de 21 adesivos médios na melhor possibilidade. Por isso a resposta é a letra D. A sexta questão da prova é essa a seguir. A formiguinha da UBMAP partiu do vértice A e caminhou por 3 arestas consecutivas do cubo da figura. Em quantos vértices diferentes desse cubo a formiguinha pode ter chegado? É isso que temos que descobrir. Vamos começar com a parte de cima do cubo. Vamos supor que ela começou do vértice A e foi para o vértice D ou B. Depois do vértice D ou B, ela foi para o vértice C e por último voltou para o vértice D ou para o B. Com isso já descobrimos que D e B são possibilidades da formiguinha ter chegado andando por 3 arestas consecutivas. Vamos ver se é possível chegar na aresta A. Então, a formiguinha começa da aresta A e depois vai para a aresta B ou D. Depois dela ir para a aresta D ou B, ela retorna para a aresta A, andando sua segunda aresta consecutiva. Só que tem um problema. Depois dela retornar para a aresta A, tem que andar por mais uma aresta. E essa aresta não pode ser a A, porque a A já está. Por isso que essa opção não dá. Então, a segunda opção é, ela começa da aresta A e depois vai para a aresta D ou B. Depois de ir para a aresta D ou B, ela vai para a aresta C. Só que tem um problema, a aresta C não é consecutiva da aresta A e só pode andar mais uma aresta para ter andado 3 arestas consecutivas, por isso que essa opção também não dá. Vamos supor que a formiguinha vai para baixo, ela vai para a aresta E, e depois vai para H ou F. Só que aí, a última aresta que vai andar não é consecutiva da aresta A, então vai retornar para a aresta E ou vai ir para a aresta G, por isso que essa opção também não dá. E por fim, vamos supor que ela foi para a aresta E e depois voltou para a aresta A. E a última aresta que falta para andar 3 arestas consecutivas também não vai poder ser a A, pois a A ela já está. Por isso que a aresta A não vai ser um destino final para a formiguinha. Vamos supor que ela tem que chegar na aresta C agora. Então primeiro ela vai para a aresta B ou D e depois retorna para a aresta A. Só que ela só pode andar por mais uma aresta para andar por 3 arestas consecutivas. E a aresta C não é consecutiva da aresta A, por isso que essa opção não dá. Outra opção é ela começar da aresta A, ir para a aresta B ou D e depois ir para a aresta C. Só que tem um problema, ela tem que andar mais uma aresta ainda, e ela já está na aresta C. Então, essa opção também não dá, e as outras possíveis possibilidades teriam que andar mais de 3 arestas para chegar na aresta C. Vamos tentar chegar na aresta E agora. Ela parte da aresta A e vai para a aresta E.
depois ela vai para a aresta H ou para a aresta F, e por fim retorna para a aresta E, andando 3 arestas consecutivas, por isso que a aresta E é uma das possibilidades. Vamos tentar chegar agora na aresta H ou F, então ela começa da aresta A, vai para a aresta E, a segunda aresta consecutiva é a H ou a F, só que tem um problema, agora tem que andar mais uma aresta, e ela já está na aresta H/F, então não tem como chegar na H nem na F nesse caso. A outra opção é se ela começar da aresta A, vai para a aresta e depois retorna para a aresta A, só que tem um problema, a aresta A não é consecutiva nem da H nem da F, por isso que não dá para chegar nem na H nem na F com 3 arestas consecutivas. Isso, claro, contando que ela comece da aresta A. E por fim, só falta tentar chegar na aresta G, o que é possível. Começando da aresta A, a primeira aresta consecutiva é a E, depois vai para H ou para F e por fim, a terceira aresta consecutiva vai ser a G. Por isso a resposta é a letra C. Tem 4 arestas diferentes que ela pode chegar andando 3 arestas consecutivas. A sétima questão da prova está aí na tela. Emiliano fez uma lista de números inteiros em ordem crescente, começando com 0 e terminando em 2025, utilizando apenas os algarismos 0, 2 e 5. E abaixo temos a sequência 0, 2, 5, 20, 22, 25, 50, etc. até o 2025. Quantos números Emiliano escreveu? É isso que temos que descobrir. Então, de 0 a 100, os números escritos são 0, 2, 5, 20, 22, 25, 50, 52 e 55, formando uma sequência de 9 termos. E isso é importante porque os próximos números serão, por exemplo, 200 e pouco, 500 e pouco, 2000 e pouco. Então, já sabendo que a sequência vai ser de 9 termos, já conseguimos descobrir a quantidade de termos sem precisar escrever um por um. Agora chegamos no 200, pois a casa do 100 até o 199 tem um 1, por isso que não vamos utilizar. Agora, a casa do 200 podemos utilizar. Perceba que o 200 é só o 0 com 20 na frente, o 202 é só o 2 com 20 na frente, o 220 é só o 20 com 2 na frente, o 205 é só o 5 com 20 na frente. Então, a quantidade de termos vai ser a mesma, por isso que eu falei antes, é importante saber a quantidade de termos de 0 a 100, pois isso vai se repetir no 200, no 500, no 2000, em qualquer número que tenha apenas 0, 2 e 5. Então, a quantidade de termos até agora é de 18 números. Do 500 até o 555 vai ser a mesma coisa. Não vamos ver 300 nem 400, pois o 3 e o 4 não podem ser utilizados. Com isso, a quantidade de números sobe para 27 termos, e não vamos ver 600, 700 e pouco, 800 e pouco, 900 e pouco, 1000 e pouco, porque o 6, o 7, o 8, o 9 e o 1 não podem ser utilizados, então vamos pular direto para o 2000. E no 2000 só vamos contar até 2025, dando um total de 2000, 2002, 2005, 2020, 2022, 2025, totalizando 6 termos. E os 6 termos, mais os 27 termos anteriores, mudam a quantidade total de números de 33. Por isso a resposta é a letra A. Essa é a oitava questão da prova. Maria coloca inicialmente o número 1 nos 9 quadradinhos de um quadriculado 3×3, como na figura 1. Depois, ela escolhe 4 quadradinhos com o mesmo vértice comum e multiplica os 4 números desses quadradinhos por um mesmo valor. Após fazer isso algumas vezes, os números no quadriculado ficaram como na figura 2. Qual é o valor de x? É isso que vamos ver. Perceba que todos os 4 quadradinhos com o mesmo vértice sempre está agrupando o quadradinho do meio, então todas as multiplicações passam pelo quadradinho do meio. Se o quadradinho da ponta deu 3, significa que ele foi multiplicado por 3. Consequentemente, o quadradinho do meio também foi multiplicado por 3. Então, vamos fazer 1 vezes 3. Depois, temos outro quadradinho que foi multiplicado e que gerou o 15. Então, se ele foi multiplicado e gerou o 15, vamos multiplicar o quadradinho do meio por 15 também, pois vai gerar o 15. 1 vezes 3 igual a 3. 3 vezes 15 é igual a 45. Então, já sabemos que o quadradinho do meio tinha valor 45 até ser multiplicado pelo número que está no x. Então, se 45 vezes o x deu 2025, esse x vai ser igual a 2025 dividido por 45, que é igual a 45. Por isso a resposta é a letra E. Essa é a nona questão do vídeo. Com os algarismos A e B, foram formados os números de dois algarismos AB, BA e BB.
Se AB mais BA é igual a 121 e AB menos BB é igual a 10, qual é o valor de A? É isso que temos que descobrir. AB menos BB é igual a 10. Vamos realizar essa subtração, começando pelas unidades. B menos B é igual ao número menos ele mesmo, que é igual a 0, e A menos B vai dar igual a 1, que depois vai dar igual a 10 por estarem na casa das dezenas. Então, sabendo que AB menos BB é igual a 10, significa que A menos B é igual a 1. Sabendo que A menos B é igual a 1, vamos trocar a outra operação para apenas uma incógnita. A outra operação é a seguinte: AB mais BA é igual a 121. Vamos trocar o AB por BB e como descobrimos que o A para o B tem uma diferença de 1 e nesse caso o A está nas dezenas, vamos adicionar 10. E depois vamos trocar o BA por BB e como o A está nas unidades, vamos adicionar mais 1. Concluindo que BB mais 10 mais BB mais 1 é igual a 121. BB mais BB é igual a 2BB e passando os números para o outro lado, trocando o sinal, vai ficar 121 menos 10 menos 1, que é igual a 110. Concluindo que 2BB é igual a 110, então BB é igual a 110 dividido por 2, que é igual a 55, e se BB é igual a 55, significa que cada letra B vale 5. Por fim, temos que A é 1 a mais que B, como vimos anteriormente. Se A é 1 a mais que B, 5 mais 1 vai ser o valor de A, pois B vale 5. 5 mais 1 é igual a 6, então A é igual a 6, por isso a resposta é a letra A. Essa é a 10ª questão da prova. Elisa pega uma folha quadrada de papel e a dobra ao meio 4 vezes sem desdobrá-la, obtendo sempre um triângulo isósceles retângulo a cada dobradura. Após desdobrar o papel, qual é a figura que representará as marcas das dobras na folha? É isso que temos que descobrir. Perceba que ao final, o triângulo isósceles retângulo, ou seja, toda a folha dobrada, ficou assim. Então toda a folha vai ter o formato desse triângulo. Com isso, podemos descartar a C e a D, pois não tem esse formato em toda a folha. E a letra B está dizendo que esse triângulo isósceles retângulo tem uma dobradura ao meio, e nesse caso não tem. Perceba que com esse triângulo podemos ver esse movimento. Toda a folha estava compactada nesse triângulo retângulo isósceles, e quando ele foi dobrado ao meio, formou um risco de dobradura verticalmente, pois toda a folha estava compactada ali. Perceba que a letra E não tem esse risco vertical, por isso a resposta é a letra A. E esse foi o vídeo, mas não acaba por aqui. Se você gostou, temos outro vídeo aparecendo aí na tela, que é de questões de raciocínio lógico da UBMAP. Então clique para aprender ainda mais e se inscreva no canal para não perder a continuação desse vídeo, que são as outras 10 questões que faltaram, que é da 11 até a 20. Obrigado por ter assistido até o final e tchau!